mulher gastona, gastadeira, que destrói. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então uma mulher sábia é uma mulher que tem a capacidade de administrar, e não há como a gente ficar medindo a partir dos outros. Muito cuidado com isso. Às vezes você quer comprar o que você não pode porque a sua vizinha comprou, porque a sua prima comprou, porque fulano tem. O casal deve viver dentro das capacidades financeiras que Deus lhe proporciona. É dentro desse lugar que você deve estar. Por isso que não é, quando eu falo mais brincando do que na realidade. Vou pegar um pouquinho do marido, isso saltão, estourar. Não, é você ser uma boa gestora, uma boa administradora do lar, de modo que dê condições de tudo estar de acordo. As decisões da vida financeira devem ser tomadas a partir de um diálogo do casal. Por isso precisa ser planejado. Sempre pelo menos 2 ou 3 horas por mês, uma vez por mês, sempre consigo. Então, o que a gente quer para pagar isso? Olha, R$3.500. Quanto a gente vai ganhar esse mês? Olha, a gente só vai ganhar R$3.200. Vai faltar R$300 para a gente comprar. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer um serviço extra. Vamos fazer um trabalho à parte, porque só tem 2 formas de você prosperar na vida financeira, ou você chegar no final do mês no azul. Só tem 2 maneiras: ou você gasta menos, ou você ganha mais. Ah, pastor, que tal um empréstimo? Fuja do empréstimo. A Bíblia promete: emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. O empréstimo é sempre uma furada. Você descobre a cabeça para cobrir os pés, depois quando você tentar cobrir a cabeça, não consegue nem preencher a canela, porque os juros vai corroendo a sua vida financeira. Não recorra a empréstimos. Viva dentro das suas condições como casal e busque uma renda extra, uma mudança de emprego, uma especialização. Volta para um estudo, volta para um treinamento, escolha uma nova profissão. Você pode fazer uma guinada na sua vida, você pode fazer uma mudança na sua história, você pode dar um novo destino ouvindo a voz de Deus, em que você possa ganhar mais e proporcionar à sua família uma estrutura melhor. Mas vida financeira se resolve com a ajuda do esposo, da esposa, no diálogo. A matemática na sua vida, Deus vai prosperar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas precisa ter sabedoria e aplicar princípios. Não é só chegar lá, pastor, faz uma oração forte aí para Deus prosperar a minha vida. Ele vai fazer, mas se você no dia seguinte não mudar de vida, não mudar das suas atitudes, continuar na mesma coisa, você mantém os mesmos problemas da sua história. Preste atenção numa coisa: deixará pai e mãe. Talvez você não teve os melhores exemplos na vida financeira dos seus pais. Talvez você não teve os melhores exemplos do seu pai e da sua mãe, ou talvez você não teve nem pai nem mãe para poder te ensinar. Preste atenção numa coisa: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Parece que Deus está dizendo assim: olha, não importa os seus exemplos do passado, importa o que Deus, o que o Senhor vai fazer a partir de hoje, a partir do seu casamento. Escolha o Senhor para ser o seu mentor, o seu ensinador. Escolha a palavra de Deus para ser o seu guia na vida financeira, para ser o seu norte na vida financeira. Deus vai abençoar a sua vida financeira, casal. Amém. Deus vai abençoar a sua vida financeira, meus casais. Amém? Na matemática, é isso. A gente precisa ter organização, gastar menos, ganhar mais, se preocupar com a obra de Deus, seja no pouco ou não seja no muito. A Bíblia diz assim:
Seja quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então sustentar a obra de Deus faz parte da vida de casais que temem ao Senhor. Sejam generosos, porque a mesma mão que está fechada para dar, está fechada para receber. Mas quando você abre a mão ao necessitado, abre a mão à obra de Deus, a sua mão está aberta para você receber também. Por isso, enquanto casal, decidam em como você vai gerir a sua vida financeira. Na matemática é isso. E agora com Miriam a gente vai falar sobre o português, a arte de se comunicar. Então, todo mundo tirando nota 10 aí em matemática? Vamos lá, português, né? A arte de se comunicar. O português a gente vai trabalhar sobre linguagem, né? A maneira de falar, como é importante para o casal desenvolver bem a arte de comunicar. Às vezes muitos problemas no casamento estão justamente por falta de diálogo ou por um diálogo mal feito, né? Então, primeira coisa, a linguagem precisa ser clara. Você precisa dizer aquilo que precisa ser dito. E aí a gente tem um problema, porque os homens eles têm uma tendência natural. Homens são mais quietos, homens são mais práticos e mulher não. A gente gosta de falar. Então o homem às vezes peca por não falar e a mulher peca por falar demais. E aí a gente precisa justamente equilibrar, né? Então o homem precisa se posicionar e entender que para o relacionamento ser abençoado e estar de acordo com aquilo que o Senhor espera, o homem precisa se dispor a conversar mais. E a mulher precisa se dispor a ouvir e a conversar menos e de maneira adequada. Mas eu preciso conversar, eu preciso falar, né? Os problemas não se resolvem, às vezes dá a impressão de que os problemas vão se resolver sozinhos, sem a gente precisar sentar, alinhar, conversar, não. A gente vai precisar conversar, a gente vai precisar alinhar as coisas. Então eu preciso conversar, mas eu preciso falar de uma maneira clara. Já viu aquela ideia de que, principalmente mulheres, de que acha que o marido tem que adivinhar o que ela está pensando, sentindo, sem que ela fale? Então, o marido não tem bola de cristal, minha irmã. E homem não foi feito para ser atento aos detalhes. Por isso que Deus deu a mulher para o homem, porque é a mulher que cuida dos detalhes. Então o homem é prático, ele chega, ele olha assim, por cima da situação. A mulher não, a mulher que vai, que estuda os detalhes, a mulher que às vezes, sem alguém falar, ela consegue perceber. Homem não. Então você não pode esperar do teu esposo que ele fique adivinhando o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você quer. Você precisa falar. E aí a gente é alimentado por uma ideia mundana de um romantismo onde eu quero ser surpreendida pelo meu marido, eu quero que ele seja romântico e eu quero que ele descubra o que é que eu quero ganhar no dia dos namorados. Agora veja se o homem vai conseguir descobrir isso. Aí você está querendo uma coisa e aí você não fala, você não dá sinais. E ele vai comprar algo completamente diferente. Quando você for receber, vai ser aquela frustração. E aí você vai dizer, ele não me ama. Porque se ele me amasse, ele iria saber o que é que eu queria ganhar. Mas você precisa falar. Porque o homem não tem essa facilidade. Já a mulher não. A mulher consegue observar e consegue perceber o que é que ele gosta, o que é que ele está precisando, algo que ele comentou. Às vezes ele não precisa nem falar e ela consegue fazer esse estudo do marido e descobrir. Mas o homem não é assim. E aí a gente tem um outro problema, porque às vezes hoje a mulher quer que o marido seja tenha uma forma feminina. Que o homem seja sensível como uma mulher, que o homem converse como uma mulher.
Não, queridas. Nós precisamos valorizar a masculinidade do esposo e entender que Deus nos fez diferentes, porque temos papéis diferentes, funções diferentes, para que juntos a gente possa cumprir o propósito que o Senhor nos entregou. Então a gente precisa entender, o homem ele é mais prático, então eu preciso falar. E eu preciso falar claramente para que ele venha entender o que é que eu espero. Nesse dia dos namorados mesmo, eu cheguei para o meu esposo e eu disse, isso foi até motivo de brincadeira lá na igreja, eu cheguei para o meu esposo e disse, amor, esse ano não precisa se preocupar com o presente do dia dos namorados. Não precisa comprar presente do dia dos namorados. Por quê? Porque eu sabia que ele já estava pensando, tentando adivinhar o que comprar. Mas eu disse para ele assim, porque hoje eu não trabalho, não tenho renda. Então, tudo que eu tenho, quem é que me dá? É o meu marido. Então, se eu preciso, eu quero uma roupa, quem é que me dá? Ele. Se eu preciso, eu quero comer alguma coisa, é ele que me dá. Se eu preciso comprar alguma coisa para casa, ou eu quero, vejo uma coisa, alguma coisa para as crianças, é ele que me dá. Então, eu cheguei assim no dia dos namorados e falei assim, ele já me deu. Eu estava querendo um óculos, ele pagou quase R$1.000 no óculos para mim há 2 semanas. Aí eu olhei e falei assim, ele já me dá tudo, já me dá tanto presente, porque tudo é ele que me dá. Para que ele vai ficar agora parando para se preocupar em me dar mais alguma coisa? Aí eu disse, não amor, fique tranquilo, não precisa me dar nada no dia dos namorados, porque... Aí eu olhei para ele e disse assim, porque você é meu presente. Porque você... Ele trabalha para quê? Ele trabalha para me dar presente. A verdade é essa, ele trabalha para me sustentar e sustentar as crianças. Então eu olhei para ele, minha realidade, viu gente, nesse momento. Então nesse momento eu disse, não amor, não precisa, porque você é meu presente e tudo que eu tenho é presente seu para mim. Mas aí eu precisei falar isso. Assim como se eu estivesse desejosa de fazer algo, de ir para algum lugar ou de querer algo, eu precisava falar. Então imagine se eu estivesse querendo comemorar o dia dos namorados, viajando, passeando, e ele resolvesse fazer o dia dos namorados em casa. Mas se eu não dissesse isso, como é que ele ia adivinhar? Então a gente precisa ser claro no falar. E esse falar de maneira clara, falar de maneira compreensível. Outra coisa, o conteúdo daquilo que a gente fala precisa ser agradável. O que a palavra nos diz? Seja o nosso falar agradável. Outra coisa que a palavra, isso que eu quero dizer, é algo que vai edificar? Ou vai ser algo que vai ferir, que vai machucar, ou vai ser algo que vai ser torpe, vai ser uma palavra que vai desagradar, vai ser uma palavra que vai machucar. O que é que eu vou falar? A maneira como eu vou falar. A gente precisa conversar como casal sobre tudo, mas a gente precisa conversar de maneira adequada, sem maledicência. Ou seja, sem ficar falando mal dos outros. Sabe quando o casal, às vezes, não tem o hábito de conversa, não tem o hábito de diálogo, e então tem dificuldade de conversar sobre as suas coisas, e começa a trazer a vida dos outros para dentro do casamento. Seja para falar mal do que o outro está fazendo, ou seja para estar trazendo comparação. E aí, ao invés de a gente conversar sobre as nossas circunstâncias, eu vou trazer a vida do outro para fazer comparação. Para comparar o meu esposo com o esposo da outra, ou para comparar a esposa com a esposa do outro, e ficar trazendo comparações. Mas a gente precisa entender que o seu casamento, a sua realidade é a sua realidade. Sabe, a grama do vizinho é sempre mais verde e mais bonita, porque a gente não está lá para poder ver as batalhas, as lutas e o que realmente acontece. Então não adianta a gente estar com os olhos no que é do outro. A gente precisa focar e cuidar do que o Senhor nos deu e fazer o melhor com aquilo que o Senhor nos deu, com a realidade que nós temos.
com o esposo que eu tenho, com a realidade que eu tenho, fazer o melhor para glorificar a Deus e para transformar esse casamento num casamento que glorifique o nome do Senhor. Porque afinal de contas o propósito do casamento não é o propósito de ser feliz. Em nenhum lugar na Bíblia a gente vê o Senhor nos dando indicação de que o casamento é para trazer a nossa felicidade. A felicidade verdadeira que a gente encontra na palavra é a felicidade que vem da obediência. Só podemos e conseguimos ser felizes quando nós obedecemos aos princípios da palavra do Senhor. Todas as vezes que você vê na palavra, bem-aventurado, feliz o homem, é aquele que obedece a algum princípio. E não aquele que está casado ou que está solteiro. Então não são as circunstâncias que nos trazem felicidade. A felicidade a gente encontra quando a gente obedece aos princípios do Senhor. Mas o propósito do casamento não é a felicidade. O propósito do casamento é glorificar ao Senhor com o nosso casamento. E em consequência da obediência aos princípios do Senhor no casamento, aí a gente tem um casamento feliz. Não por causa do casamento em si, mas por causa da obediência ao Senhor. Então eu preciso ter um tom de voz agradável para falar com o meu esposo, com a esposa. E como é esse tom de voz agradável? Aí a gente aplica o princípio máximo do casamento que o Senhor colocou e que Paulo apresenta. Qual é o princípio máximo do casamento? Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Esposa, se submeta ao seu marido. E aí como é que a gente aplica esse princípio na maneira de falar? O marido deve falar com a esposa de maneira amável. E a esposa deve falar com o marido de maneira respeitável. O esposo fala de maneira amável, porque a principal função dele e o principal propósito dele no casamento é amar essa esposa, dando a sua vida por ela. E a mulher fala com o marido, não é de qualquer maneira. Esposa, esse homem que está do teu lado não é o teu filho. Ele é o teu esposo. E é sua obrigação respeitar. E você precisa falar com ele com respeito. Não é de qualquer jeito.